Sexto milagre. Senhor, dá-nos a graça da fé. Ter fé, mais que crer em algo, é crer em alguém, Jesus Cristo. A fé não deve ser apenas fruto de milagres, e sim da adesão total a Ele, do acolhimento de Sua palavra e da mudança de vida. Para o milagre, Deus pede antes a fé, mas esta se confirma e aumenta depois com o milagre. Jesus fez milagres para a fé inicial se estabelecer e se firmar. É a fé que pode dar êxito ao que fazemos. Ela autentica nossa oração, tornando-a qualitativa e não quantitativa. De fato, muitas vezes, nossas orações contêm um excesso de palavras, mas não são realizadas com fervor. Está errado quem começa uma oração pensando: talvez eu tenha êxito. Isso não é ter fé. Se cremos, devemos ser categóricos. Senhor, eu confio em Ti. Não se trata de fazer uma oração arrogante, mas, como já disse anteriormente, um pedido humilde, confiante na infinita bondade de Deus. O Senhor faz uma analogia entre a fé e um grão de mostarda, Mateus 17, 20, justamente para compará-la a uma semente que deve ser cultivada. Devemos levar em conta também que a semente de mostarda é quase microscópica, mas ao crescer transforma-se em um grande arbusto, o que nos remete à possibilidade de desenvolvimento extraordinário da fé. É nossa responsabilidade, portanto, cultivar esse pouco de fé até que ele nos permita ter ousadia na confiança e na apropriação da graça e da bênção de Deus. Estou usando a palavra ousadia como sinônimo de coragem, cujo contrário é covardia. Chega de sermos covardes na vida. O que nos impede de ousar a ponto de termos coragem de chegar para um doente e dizer: você vai sair dessa situação pela fé no Senhor. Deus providenciará o melhor para você. Aqueles que vivem repetindo: Deus quis assim, se esquecem de algo fundamental. O sofrimento não é vontade de Deus. No plano do Criador não havia sofrimento e morte. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas, enquanto permanecesse na intimidade divina. O homem não devia nem morrer nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, e, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 376. Contudo, o pecado original rompeu a relação entre o homem e o Criador, e com isso, a morte e o sofrimento entraram no mundo. Felizmente, Jesus Cristo, nascido sem pecado, pelo seu sofrimento, seguido de morte e ressurreição, quebrou as amarras do pecado e nos reconciliou com Deus. Assim, nosso sofrimento adquiriu novo aspecto. Mais do que participação no pecado original, tornou-se participação no amor de Jesus. Por isso, os sofrimentos e as doenças não podem ser entendidos por nós como um castigo divino. Não se trata de ser masoquista e gostar de sofrer, mas de enxergar a realidade como ela é. Os problemas existem, fazem parte da nossa vida. Por isso, duvide de quem prometer, religião, agremiação política ou qualquer pessoa, acabar com eles. A fé ajuda a superar as tribulações, porém, não quer dizer que para quem tem fé não existem problemas. Seguir Jesus não significa não ter cruz, mas acreditar, não desanimar, confiar que o Senhor guarda o melhor para nós. A fé ensina que
Mesmo nas maiores dificuldades, a graça se faz presente. Então, a questão é não ter problemas, e sim ter fé e crer plenamente na promessa feita por Jesus, de que estará sempre conosco até o fim. Mateus 28, 20. Outra mudança de postura necessária é passar a enxergar as provações como um aprendizado valioso, caso resultem, por exemplo, em transformação e conversão. O sofrimento encontra sentido quando é recebido com paciência e tolerância, fazendo com que nos despojemos do orgulho, reconheçamos nossas fraquezas e nossos erros, aprofundemos nossa fé. Isso nos torna pessoas melhores, assim como aqueles que estão à nossa volta. Porém, a transformação efetiva somente ocorre na medida em que o nosso sofrimento é associado às provações do próprio Cristo, como explica São Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, através da consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são numerosos para nós, assim também é grande a nossa consolação por meio de Cristo. Segundo Coríntios 1, 3 a 5. O milagre operado por Jesus a partir do pedido do oficial romano é um dos mais interessantes ocorridos em sua vida terrena. Não apenas por ser um exemplo de fé, mas também por confiar que esta não tem fronteiras. Eis o trecho em que a cura é descrita. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a Jesus um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu servo está deitado em casa, paralítico, sofrendo atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno de receber sob o meu teto, mas basta que digas uma palavra e meu servo ficará são. Com efeito também, eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o servo ficou são. Mateus 8, 5 a 13. Os pagãos adoravam a outros deuses, por isso não se podia imaginar que um deles fosse aderir à fé em Jesus. Mateus escreve para os judeus, portanto, ao registrar que um soldado romano foi atrás de Cristo. Estava fazendo um forte questionamento àqueles que se consideravam destinatários da promessa de Deus e não aceitaram Jesus. O texto também faz questão de deixar claro que o Messias veio para todos os povos, independentemente do credo religioso. Deus pode realizar milagres na vida de todos. Para ele, não há distinção de nenhum tipo. Faz chover tanto para os justos quanto para os injustos. Mateus 5, 45. O centurião procurou Jesus no momento de grave dificuldade em que uma doença acometia seu servo. Algumas pessoas podem questionar o caráter genuíno da solidariedade do homem. Afinal, ficar sem o servo poderia acarretar algum tipo de prejuízo para ele. Contudo, o que conta mesmo é o fato de o pedido ter partido de quem não se esperava, um homem pagão,
ocupante de um alto posto de hierarquia militar. Isso indica que realmente a fé não conhece barreiras e autoriza a nos colocarmos diante de Jesus e pedir sua ajuda. O mundo está passando por uma fase difícil. As pessoas querem ter fé, mas não sabem onde buscá-la. É próprio da natureza humana estabelecer acordos e convenções com base numa regularidade comportamental e acreditar que eles serão seguidos à risca por todos. É o caso dos sinais de trânsito, por exemplo. Acredita-se que os motoristas respeitam o sinal vermelho e, portanto, quase que automaticamente os pedestres avançam na faixa de segurança ao menor indício de sinal verde. A despeito do componente de imprudência que possa haver em cada caso, podemos afirmar que o ser humano é crédulo por natureza, embora, sem dúvida, haja uma crescente incredulidade em relação às intenções da classe política, aos programas de justiça social e também no âmbito das relações interpessoais de uma forma geral, o que atinge a família, o casamento e até as amizades. Podemos pensar: então, nada há para fazer, já que as pessoas não acreditam mais em nada. Está tudo perdido. Grande engano. Apesar desse tudo, ainda é grande o anseio que as pessoas têm de depositar confiança em algo. Além disso, se existe um vazio, significa que há um espaço esperando para ser preenchido. E quem melhor para ocupar esse lugar do que Jesus Cristo? Ele, que jamais causará decepções, desilusões ou frustrações. Trata-se de uma reflexão muito séria, que assume importância ainda maior em períodos da vida, como a adolescência e a juventude, quando se está ávido por exemplos e modelos a serem seguidos. Voltando ao texto em questão, podemos inferir que se o centurião foi até Jesus, é porque alguém havia comentado sobre ele. E essa informação tinha credibilidade. A fé foi tão instigada e fomentada a ponto de o homem afirmar: dize uma só palavra e meu servo ficará curado. Por isso eu pergunto: será que estamos convencidos o suficiente a respeito do poder supremo de Jesus Cristo, a ponto de nosso testemunho gerar credibilidade e fé nas pessoas que nos rodeiam? Mais do que isso, precisamos refletir sobre a nossa efetiva internalização dos ensinamentos do Evangelho. Por exemplo, em relação à condição de filhos de Deus, que abrange toda a humanidade e nivela a todos não apenas como semelhantes, mas, sobretudo, como irmãos. Ironicamente, vem do centurião pagão o melhor exemplo nesse sentido. Embora fosse um estrangeiro e não gozasse de boa fama, ainda assim, ele demonstrou ser um homem de extrema fé, capaz de surpreender Jesus e receber dele o elogio: eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Essa é a atitude que devemos ter, pois não há cura fora de Jesus Cristo. Contudo, infelizmente, vejo algumas comunidades que se dizem religiosas e assistenciais sendo transformadas em uma espécie de gueto, no qual as pessoas se fecham e rotulam umas às outras. Acredito em fulano, porque ele é impecável. Não boto fé em cicrano, por sua vida e meio dúbia, e assim por diante. Nunca é demais repetir: Deus é para todos. Devemos orar e pedir por todas as pessoas, sem pré-julgamentos. Da mesma forma, nossas orações não podem estar voltadas para resolver apenas nossos próprios problemas. Temos de nos libertar do jugo do eu e abrir espaço para cuidar do outro. De modo geral, somos miseráveis e egoístas no ato de agradecer, interceder e também no que diz respeito a louvar a Deus.
Precisamos exercitar mais a gratidão, pedir uns pelos outros e praticar o louvor, pois este é o exercício da fé, o qual tem o poder de curar. No caso do centurião, assim como em diversos outros momentos, Jesus sentenciou: seja feito conforme a tua fé. Não se trata de uma simples força de expressão, mas a verdadeira e única chave para alcançarmos a graça: ter fé, rezar com fervor de corpo e alma. Sei que muita gente que tem mais fé em santos e nos sacerdotes do que em Deus, o que é um grande equívoco. Como já expliquei em meus livros anteriores, os santos intercedem perante Jesus, assim como Maria, Nossa Senhora, tem livre acesso ao seu Filho e também pede por nós, mas é em Cristo que devemos depositar nossa máxima confiança, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5. O centurião era uma autoridade aos olhos do mundo, mas se fez discípulos aos olhos de Deus. Mesmo sendo um homem de alto escalão, humildemente recorreu a Jesus, o que chama a atenção. Há quem pense que, por causa do poder econômico e da condição social privilegiada, não precisa de Deus. Por ter um emprego bem remunerado, um bom plano de saúde ou dinheiro guardado, pode dispor da vida sem nada temer. Na verdade, o sentimento de autossuficiência do homem moderno é o seu calcanhar de Aquiles. Aquele ponto mais vulnerável onde o mal, agindo de forma oportunista, aproveita para instalar-se e causar os grandes estragos, dos quais tomamos conhecimento diariamente em primeira mão ou pelo noticiário. Certamente, a humanidade chegou a um estágio admirável em termos de avanços científicos e tecnológicos, a ponto de já se buscar a vida em outros planetas. Contudo, ainda nos falta fé do tamanho de um simples grão de mostarda, para fazermos do mundo que habitamos um lugar melhor para se viver. Essa é a grande contradição diante da qual somos colocados face a face por meio das sábias palavras do Mestre. Falta-nos a humildade santificante de dizer: eu não sou digno, reconheço minhas faltas, mas cura meu irmão. Falta-nos essa confiança no poder de Jesus. No caso do centurião, a sua noção de hierarquia, como quando ele expressa seu poder temporal sobre os demais, pode ter sido o diferencial que o fez reconhecer prontamente a soberania de Jesus e o poder da sua palavra. Isso fica claro quando ele afirma: dize uma só palavra e meu servo ficará curado. Precisamos nos empenhar mais em alcançar a Deus. Os joelhos não podem cansar, não podemos esmorecer, conforme recomenda a profecia de Isaías. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes, digam aos corações desanimados: seja forte, não tenha medo. Vejam, o Deus de vocês, ele vem para vingar, ele traz um prêmio divino, ele vem para salvar vocês. Isaías 35, 3-4. Eis o segredo: não desistir, não desanimar, manter a fé e a esperança. A fé é condição sem a qual o milagre não acontece. Jesus mesmo disse isso quando voltou para Nazaré, sua terra natal. Ele não pode fazer muitos milagres por causa da falta de fé e da dureza de coração do povo local. Mateus 13, 54-58. Um coração endurecido não possui lugar para Deus. Por fim, é interessante atentar para o fato de que Jesus e o doente não se viram nem se falaram, nem sequer se encontraram. Jesus não tocou nele. A cura, ou seja, a salvação, foi concedida mediante a palavra do Senhor, pronunciada à distância, comprovando que a fé e a oração suplantam quaisquer fronteiras ou obstáculos. Basta uma palavra do Senhor e a graça nos alcança onde estivermos.
Por outro lado, quando na vida interior deixamos de plantar a fé, equivocamo-nos de colher esperança. Esquivamo-nos de colher a esperança. Então, não nos cansemos de rezar. Senhor, eu tenho fé, mas coloca mais do teu fermento sobre ela e faze-a crescer e irradiar. Eu quero ter a fé do centurião, Senhor. Que minha fé seja autêntica, vinculada à caridade e capaz de superar barreiras religiosas. Ensina-me, Senhor, a esquecer de mim e a pensar no meu próximo, naqueles que precisam e se recomendam às minhas orações. Para meditar. Tenho uma fé autêntica, firme e comprometida? Como o oficial romano, coloco minha esperança na palavra de Jesus? Reconheço minha pequenez diante de Deus e sirvo de instrumento para que sua graça alcance a outros? Para rezar. Salmo 39, 40. Minha esperança se encontra no Senhor. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouvi meu clamor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitam e adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Quão imensos, Senhor, vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se nos desígnios a nosso respeito? Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos. Quem pode contá-los? Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Com fé espero em Ti, Senhor, nas minhas preces, nos meus anseios, nos meus propósitos, no meu querer. Senhor, sei que inclinas para mim os ouvidos e que minha prece não é em vão. Sei que me ouves, por isso, diante de Ti, Senhor, coloco minhas necessidades e daqueles que me são caros, certo de que ouvirás o meu clamor. Serei feliz enquanto minha confiança estiver toda em Ti. Quantos benefícios, quantos projetos realizaste em meu favor, e eu quero anunciá-los. Senhor, sei que não queres sacrifícios nem ofertas em troca do que fazes, por isso eu te louvo e agradeço. Estou aqui para fazer a Tua vontade, para cumprir a Tua palavra. Amém.